Boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, a tua casa ou o lugar onde você estiver. Estamos ministrando aonde a murmuração vai te levar. Esta série de estudos baseado nas murmurações do povo de Israel desde o Egito até a terra de Canaã, tem o objetivo, de precaver você de não ser um murmurador, ou seja, de não murmurar contra Deus e nem muito menos contra a liderança que Deus colocar sobre a tua vida. Estamos no 10º vídeo e na 9ª murmuração, O povo de Israel murmurou 10 vezes, mas nós fizemos um vídeo introdutório, então está dando ao todo 11 vídeos. Vamos lá, 9ª murmuração. Nessa murmuração, a mensagem para os líderes, inclusive os mais experientes. Arão e Miriam eram irmãos de Moisés e ambos mais velhos do que ele. Pensaram que poderiam murmurar contra Moisés e criticá-lo. Manifestaram racismo e rebeldia, atrasaram todo o povo de Israel, por 7 dias de jornada por causa das suas vaidades. Então, a vaidade de um líder também causa murmuração. A vaidade de um líder, o seu orgulho por ser líder, não desenvolve orgulho por ser líder. Jesus, o maior dos líderes que você possa conhecer na tua vida, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, precisamos aprender sempre com Jesus humildade e mansidão. Amém? Vamos lá, o texto é Êxodo, o capítulo 12, quase todo, só não vamos ler um versículo. Vamos lá. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, uma mulher etíope. Quero fazer uma observação que essa mulher etíope, ela era negra. E eu acredito que eles estavam murmurando por causa da sua pele. E assim questionaram: falou porventura o Senhor, falou porventura Yahvé somente a Moisés? Ora, eles já estavam, não falou igualmente a nós, Miriam e Arão, os irmãos de Moisés. E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens da sua época. Subitamente disse Yahvé a Moisés, Arão e Miriam: vinde todos os 3 à tenda do encontro. Todos os 3 se dirigiram à tenda. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, ambos se apresentaram. Então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo com o meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa, ou de minha casa.
Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor, porque ousaste falar contra o meu servo Moisés? Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado de uma lepra terrível, doença de pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ele estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: Ai, meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre da sua mãe. Diante disso, Moisés clamou a Yahvé: Ó Deus, orou ele, digna-te dar-lhe a cura, eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam ficou isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Sempre eu faço essa pergunta porque só Miriam ficou leprosa e não Arão. Eu não tenho a resposta disso, mas eu imagino que a razão dela ter ficado leprosa é porque ela que deve ter incitado Arão a se rebelar contra Moisés. Acredito que ela que deve ter tido o preconceito porque a mulher que Moisés tinha tomado era cuxita, ou seja, de Cuxi, da Etiópia, ou etíope. Por ser negra, eu penso nisso porque Miriam era a filha mais velha de Joquebede, era ela, Arão e Moisés. E ela que levou a notícia para a filha de Faraó a respeito de Moisés e também que chamou a própria mãe de Moisés, que era sua mãe também, para cuidar de Moisés. E ela que, então, penso que ela se sentia como a dona da situação, e agora Moisés, o seu irmão caçula, era líder, mas ela teve um momento, talvez, de vaidade ali, e disse: não, peraí, nós somos iguais, Deus fala através de nós também. Miriam foi aquela que pegou o pandeiro depois que saiu do Mar Vermelho e cantou, e celebrou ao Senhor, dançou lá na presença do Senhor. Nada vai impedir que a gente cometa erros, nada. Deus não vai colocar uma barreira diante de você. Às vezes eu ouço a pessoa orar e falar assim: não, Senhor, se eu for falar uma coisa que não é da tua vontade, se submeta a Deus.
e você não precisa orar dessa forma, porque Deus não vai te impedir de falar alguma coisa errada, a menos que você se posicione diante dele com correção. Quero que você me entenda, esses líderes, né, Moisés, Arão e Miriam, eram considerados, né, por Deus. Porém, a insubmissão deles à liderança de Moisés, porque Moisés era mais novo e foi instituído como o líder para levar o povo de Israel da terra do Egito à terra prometida. E os seus irmãos não aceitaram o papel de serem coadjuvantes, de estar sendo, né, as pessoas que estavam apoiando, auxiliando. E agora, por pura vaidade, porque Moisés tinha se casado com uma mulher negra, né, tomado por esposa, então eles estavam questionando, né, e até a autoridade espiritual de Moisés. Estavam, né, se levantando até mesmo contra a posição por mero preconceito, imagino, né, porque o texto registra, né, que eles, né, começaram a murmurar contra Moisés porque havia se casado com a mulher cuxita. Então, o texto sugere que o fator racismo, né, preconceito racial, tinha surgido ali. Mas a reação de Deus com relação a isso, Deus ouviu. Você entende que Deus se manifestou sem ser chamado, né? Não que ele precise ser chamado, mas Deus, a Bíblia diz assim que Deus ouviu isso, né? Deus ouviu e falou, não, peraí, e o chamou imediatamente para repreender. Quando Deus repreende, não é para matar. Quando Deus repreende, não é para destruir, mas para podar, né? Por que você poda uma árvore frutífera? Para ela dar mais fruto. Então, os excessos em nós precisam ser cortados. Mas aqui também registra-se a murmuração dos líderes contra o servo de Deus. Isso não é bom, não é salutar. Nenhum servo de Deus que esteja acima de você, você deva se rebelar contra ele, nem murmurar contra ele. Isso não será saúde para o teu ministério. Eu falo com carinho para você, meu líder amado e minha líder amada, seja lá você, qual liderança você estiver exigindo. Sempre alguém estará acima de você, a quem você deva reportar. Então, pense nisso. Saiba honrar aqueles que o Senhor colocou sobre você. Então, para que a tua liderança seja estabelecida, preste atenção, para que a tua liderança seja estabelecida, você deve aprender a honrar aqueles que Deus colocou sobre você como líderes. Então, porque você vai honrá-lo, respeitá-lo como de Deus, então Deus vai abençoar você e vai fazer com que os teus liderados te dêem honra, sem você precisar se esforçar para isso. Veja o caso de Davi. Saul já tinha se desviado, um demônio entrava em Saul e o Espírito de Deus tinha se afastado, o Espírito de Deus se apoderava agora de Davi, porém Davi nunca se levantou contra
a autoridade de Saul. Embora Davi fugisse para não ser morto, e oportunidades teve para até matar Saul, não fez, e as frases de Davi são impactantes. Não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. De maneira nenhuma vou tocar no ungido do Senhor. A Bíblia diz que Saul uma vez entrou no lugar e Davi cortou um pedaço do manto de Saul e segurou na mão e mostrou para Saul depois, mas diz que a Bíblia diz que pesou no coração de Davi o fato de ter cortado um pedaço da roupa de Saul, e até isso causou tristeza nele. Dentro da cabeça de Davi, ele não deveria ter feito aquilo. Então eu vou dizer, Davi era um homem cheio de falhas. Se você for estudar a biografia de Davi, você vai ver que a Bíblia retrata muitas falhas de Davi. Mas também o próprio Deus diz que ele é um homem segundo o seu coração. Por que será? Que Deus abençoe a sua vida, que você, líder, coloque isso dentro do seu coração. Abrir a minha boca para murmurar contra alguém que Deus colocou sobre mim não vai me fazer bem. Então é melhor uma repreensão franca do que o amor encoberto. Deus abençoe a sua vida.